Now live. Essa luz? Oi? Tá bom. Okay. Oh, good. Olha lá. Já já a gente começa. Olá. Vamos só esperar o Rafael, que a gente vai entrar. Tá se ajeitando? Tô meio arrumado aqui. Já estamos online, olha lá. Eu sei. Acho que o Rafa só tem que pedir. O Rafa já entrou aqui. Ele pediu, agora ele vai conseguir. Aceitei o Rafael para que a gente possa começar. Oi, oi. Oi, Rafael. Oi, Rafa, tudo bem? Boa tarde, tudo certinho. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Perfeito. Tá ótimo. Estamos pontual, Maravilha. hein? Estamos pontual aqui. É Maravilha. um tsunami de lives, né? Pessoas que eu convidei disseram, olha, eu não posso porque no mesmo horário eu tenho outro live, ou que eu faço, ou que eu assisto, mas é. Estamos no... Na era da live. Aliás, várias eras que a gente está vivendo agora, né? Vou esperar só 2 minutinhos, 1 minutinho, vai, porque eu acho que é bom para quem chegou. Vários entrando aqui, ó. Vou dar uns waves assim, ó. Ó, pela minha experiência de live, Ó, o professor Jair, ó. professor Se Jair, ele não nosso entrasse, amigão. a Marley também. Se a Marley não entrasse, eu ia ficar brava. Olha, pela minha experiência atual de live, Igor. a gente pode começar logo, logo, porque as pessoas vão entrando, vão saindo e, de qualquer maneira, estamos todos juntos. Perfeito. Né? Como Oi, vocês Igor. preferirem. Oi, Marley. Estou vendo aqui umas pessoas que eu reconheço pelo nome. Tem uns Então, amigos meus entrando também. Estou vendo, olha lá. A Júlia, do meu grupo de estudos, que ontem eu falei, olha lá. Junguiana também, viu, Rafa? Ontem eu falei de você. Maravilha. E para os amigos junguianos, eu falei, vocês têm que ter a chance. O Rafa está com um projeto maravilhoso. E aí a gente... Bacana mesmo. Ele vai... Bom, quer começar? Não, pode começar você. Eu falei só que ele vai falar de uma forma compacta sobre o projeto dele, até porque ainda tem mais coisa para estudar, né? Claro. Você está nos ouvindo também, Rafa? Tô escutando direitinho. Tá bom. Direitinho. Bom, então, para a gente começar, deixa eu introduzir da onde veio essa ideia e um pouco rapidamente o que a gente vai fazer E aqui. quem é o Rafa, né? Isso. Bom, Jaime Troiano, para quem não conhece, Oba. é presidente aqui da Troiano Branding. Eu, Cecília, sou esposa e sócia do Jaime nessa ordem. Quando eu não falo nessa ordem, ele fica bravo, então nesta ordem. E vice-versa. E trabalhamos juntos há muitos anos. O Jaime é engenheiro, sociólogo. Eu sou psicóloga, mestre em gênero e trabalho aí com pesquisa marcas há muito tempo. E o Rafa, depois você pode falar mais, Rafa, mas a gente... Claro. Você é meu colega da PUC, muitos anos, na verdade, muitos anos depois de mim, mas foi por causa da PUC que a gente acabou se aproximando, você trabalhou conosco, depois você saiu para retomar sua vida full, vamos dizer, de psicólogo, e é onde você está hoje, né? Atendendo na clínica, fez seu mestrado defendido brilhantemente o ano passado. A gente assistiu a tua defesa. E tinha a ver, né, com esse tema que um pouco nós vamos conversar hoje também, que tem a ver com esses sonhos nesse momento. Mas a ideia nossa, Jaime e eu conversando, era assim, puxa, nós estamos vivendo uma coisa como nós nunca vivemos. Como as pessoas nunca tiveram a chance de viver inesperada. Então, era um pouco, já que a gente, na Troiano, tem muito um olhar para pessoas, para entender gente, a gente falou assim, o que nós estamos vivendo? O que hoje está acontecendo com as pessoas? Independente de consumo, isso vai ter um impacto em consumo. Na verdade, a gente não é um ser diferente quando a gente consome.
A gente é esse ser que está aí vivendo todos esses momentos da vida. E hoje é um momento muito especial. Acho que foi um pouco essa motivação. Foi E daí essa. eu já trago o Rafael, mas você quer falar? Não, só para complementar, eu acho que é isso. A nossa empresa sempre se dedicou muito a esse mergulho na vida das pessoas, né? Sem isso, a gente não respeita o consumidor, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a gente não consegue orientar bem nossos clientes e a gerência e a construção das suas marcas. Então, toda oportunidade que a gente tem, seja formal ou informalmente, a gente gosta de entrar na vida das pessoas, como eu acho que o Rafael tem feito do ponto de vista clínico e acadêmico no trabalho dele. Então, a gente quis partilhar com vocês todos essa experiência conjunta que eu acho que abastece a todos que querem entender de gente, particularmente, não precisa ser todos que mexem com branding, mas aqueles que mexem com branding também. E aí, por que a gente chamou o Rafa para estar com a gente? Porque eu estava vendo pelo Instagram, eu não sei quando você começou esse projeto, você pode falar, mas eu vi que o Rafael estava no Instagram pedindo sonhos das pessoas nesse momento de Covid, né? Então, você abriu um espaço para as pessoas compartilharem com você sonhos. O que as pessoas estavam sonhando nesse momento? E aí fiquei muito intrigada. Eu não mandei um sonho meu, mas eu fiquei intrigada e curiosa e um pouco invejosa, porque é um estudo muito legal de ser feito. Então, Rafa, pode começar a falar um pouquinho o que te motivou e que estudo é esse? E assim, a gente combinou, né, de você falar aqueles eixos, né? E depois a gente pode bater uma bola em cima desses eixos. Legal. Então, você trazê-los brevemente. É isso, descrever rapidamente cada um deles, porque acho que eles alimentam a nossa conversa. E o projeto que Claro, você fez, quer dizer, da onde surgiu essa tua intenção mesmo de estudar os sonhos nesse período? Não, perfeito. Eu acho, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, estar falando um pouquinho sobre o projeto também. Então, como a Cissa disse, desde o final de março, né, eu comecei com essa proposta de começar a coletar alguns sonhos das pessoas em tempos de pandemia. Na verdade, o projeto ele surgiu da ideia de, primeiro, aproximar as pessoas de um tema que é tão assim, tão distante da maioria das pessoas, aproveitar o momento em que as pessoas começaram a me procurar e relatar que elas estavam sonhando com mais intensidade e chamar a atenção delas para o fato de que o sonho existe, ou seja, o sonho ele constitui aí parte da nossa realidade, né? Ele é uma parte viva da nossa vida. A gente que acaba não percebendo muito isso, ou acaba deixando isso um pouco de lado. E segundo, que eu achei que podia ser uma oportunidade muito interessante de entender o conteúdo desses sonhos, né? Então, é quase como se fosse assim, esse projeto ele não é uma investigação e não é um projeto que está muito preocupado, ele está assim preocupado com as pessoas, mas ele não investiga os sonhadores, ele investiga os sonhos. É quase como se cada um desses sonhos que a gente fosse coletando, que eu fosse coletando, eles representassem facetas diferentes de uma rede muito mais ampla, de uma rede viva de símbolos e significados, né, que de alguma forma está se apresentando nesse momento. Então a gente, nesse trabalho de coletar os sonhos em tempos de pandemia, é quase como se a gente estivesse fazendo um retrato do inconsciente das pessoas nesse momento. Né? É engraçado você falar, só te interrompendo um pouquinho, claro. até para ser uma troca. Você falou sonho, né? Embora você não está analisando o sonhador, como você falou, mas o sonho, como se fosse assim, esse conjunto de símbolos que estão emergindo neste momento, é engraçado como tem algumas pessoas que sonham e quando acordam falam, nossa, ainda bem que era sonho, não tem nada a ver comigo. Não, pior, tem gente que fala, isso, eu sonhei uma coisa, ainda bem que não tem nada a ver comigo. A gente sabe que a coisa não é bem assim, mas ele é um produto muito importante para nos ajudar a penetrar um pouco mais nesse ambiente que a gente gosta de vasculhar, que é o que as pessoas pensam e sentem. Mas vamos lá. Você tinha falado para nós sobre 4 grandes eixos que você foi identificando nas tuas buscas ao olhar para esses sonhos, Rafael.
são... Só Pode completar falar. uma coisa. E, Rafa, acho que é importante você falar o número de sonhos que chegaram até você. Então, só para comentar rapidinho com vocês, a gente já recebeu mais de 100 sonhos. Eles continuam chegando todos os dias. Já vieram sonhos, a maioria, claro, sonhos de São Paulo, mas já vieram de várias cidades no Brasil. E a gente já recebeu alguns sonhos também do exterior, de sonhadores, né, de pessoas que estão sonhando fora do nosso território nacional. Então, já recebi sonhos da Alemanha, já recebi sonhos de Portugal, já recebi sonhos do Reino Unido, né? Então tá bem legal, assim, porque no final das contas a gente acaba vendo que é um movimento é um assunto que acaba atraindo gente do mundo todo, né? É um fenômeno que está acontecendo independente do local onde você está, tá atraindo a atenção das pessoas. As pessoas de fato estão sentindo que estão sonhando com mais intensidade ou com mais vivacidade, digamos assim. Legal. E para comentar dos 4 eixos simbólicos, né, só para explicar um pouco do que foi feito, não foi feita uma categorização em cima desses sonhos, né, no sentido de falar, bom, sonho 1 está atribuído a um eixo simbólico específico e sonho XPTO ao outro eixo. Mas existem sim 4 eixos, né, 4 eixos simbólicos que são muito recorrentes, são assuntos, temas, digamos assim, que aparecem muito nesses sonhos de forma geral. Vamos lá. Um desses primeiros eixos é impossibilidades, que é aquilo que eu chamei de impossibilidades, o tema da desconexão e perda de familiaridade, isso está dentro de um eixo só, tá? Um segundo eixo que se apresenta são as imagens do apocalipse e de um mundo inóspito, cheio de violência. Um terceiro tema que se apresenta é o tema da comunhão e da fraternidade. Então são muitos sonhos que mostram a importância da gente hoje como coletivo, né? O ser humano como um ser dentro do coletivo se ajudando e ajudando ao próximo. E tem um quarto tema que é muito interessante, que surge, que são os animais trazendo mensagens. Né? Então, os animais como guias da alma, digamos assim. Né? Porque os animais estão presentes sempre em muitos sonhos na nossa vida, mas nesse momento eles têm um papel, pelo que eu estou entendendo, diferente de outras épocas. Olha, então eu vou repetir, vê se eu anotei direito. Os 4 eixos que você identificou, e de novo, não categorizando um a um, mas nesse conjunto, né? O primeiro é das impossibilidades, isso que você falou nessa desconexão. O segundo, do apocalipse, né? Temas apocalípticos. O terceiro, comunhão, fraternidade, solidariedade. E o quarto, esses animais mensageiros, guias da alma, como você colocou. E só para começar, assim, nesse bate-papo, é engraçado, porque quando a gente vê na imprensa, parece que o terceiro, que é o comunhão, fraternidade, é o que se bota mais holofote. Mas como a gente nunca consegue, como pessoas, como almas, como indivíduos, viver só um lado, né? Parece que a gente sempre tem que ter o outro lado, né? O oposto, o equilíbrio, quer dizer, junto com solidariedade tem outras coisas que parece que se contrapõem um pouco, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que é um momento, né? O Jaime trouxe essa questão do animal, pensando e refletindo sobre um momento histórico. E eu acho que esses temas, eles têm muita relevância, mas é muito importante a gente lembrar que o Covid, né, é um atravessamento que a gente está... É uma experiência de atravessamento, né? Que o ser humano ele tá vivendo agora, mas isso está acontecendo num momento histórico e cultural muito específico. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente pensar, porque a gente vive numa sociedade que ela é muito enraizada num pensamento moderno, né? Onde as pessoas são muito racionais, a gente está muito embasado pelo racionalismo. Né? E dentro do racionalismo, a gente está acostumado com verdades absolutas, né? Sendo que a gente, de repente, começa a ser atravessado por um momento em que deixa tudo incerto, né? Traz a questão da incerteza com muita força, e onde as verdades, a gente começa a perceber que já não existe mais uma verdade sozinha que pode nortear a gente, né?
Rafa, conta um pouquinho, quer dizer, se a gente pegar um tema, vou pegar até pelo que o Jaime puxou, porque não tem ordem isso, eles estão ali, né? O dos... Eu vou pegar o dos... Eu gosto dos 4, né? Acho que os 4 fazem parte da nossa vida, mas ele cita sempre em primeiro lugar o das impossibilidades ou da desconexão. Imagino que são sonhos onde as coisas que deveriam acontecer não acontecem, que há barreiras, que há dificuldades, etc. Como, em certo sentido, todo mundo está vivendo hoje. Viveu em outras épocas, mas vivendo hoje. E até depois eu quero muito fazer uma conexão entre isso e um pouco do nosso trabalho em branding, né? Quando você entende bem o que são esses sonhos de impossibilidade e o quanto isso se reflete na incapacidade de certas pessoas diante de certos produtos, de certas marcas. Mas isso deixa para depois. Mas falando da impossibilidade, pode ser? Sim, podemos. E assim, a minha pergunta para você, e também estou descobrindo junto com quem está nos acompanhando, tá? Assim, eu sabia dos 4 eixos, porque a gente conversou. Quais são os símbolos que aparecem nisso, né? Quais são as imagens? Quais são as principais narrativas aí desse eixo? Esses eixos, né, eles podem ser classificados como narrativas também, perfeito, né? Agora, a questão da impossibilidade, eu acho que ela também está muito relacionada ao fato de que nós somos pessoas, nós somos uma sociedade ainda muito enraizada numa perspectiva moderna, que está acostumado com as certezas. De repente surge um coronavírus que coloca tudo em xeque, coloca todas as nossas certezas em xeque. E aí eu acho que é muito mais uma pergunta do que uma ação, como a gente vai começar, a partir desse momento, a lidar com as incertezas. Porque a gente não está acostumado a lidar com a questão das incertezas. E o coronavírus, ele traz uma série de impossibilidades, ou seja, a questão do isolamento é uma impossibilidade real. De repente, a gente está acostumado... Que símbolos aparecem, Rafa? Aparecem várias narrativas onde as pessoas, de repente, se veem impossibilitadas de continuar suas situações de trabalho, de continuar trabalhando da forma como elas imaginavam que elas continuariam trabalhando. Você vê muitos sonhos onde as pessoas estão perdendo, assim, elas não conseguem encontrar o próprio traje de trabalho, ou seja, a máscara social das pessoas está sendo muito colocada em xeque, né? Esse traje que a gente coloca para sair no mundo, para fazer os nossos enfrentamentos. Então a gente começa a perceber que pessoas, né, a gente está numa sociedade onde as pessoas elas estão extremamente identificadas com esse traje, né? E diante da impossibilidade de repente, nesse momento, elas estarem sustentando essa identidade, esse traje, começa a surgir uma crise de identidade. Pois né? Então, até ligado a isso, quando a gente perde esse traje social, né, a expressão que você está usando, que é um pouco da nossa persona social, da nossa identidade da rua para fora, por outro lado, existiria uma grande oportunidade que é olhar para dentro. Já que eu não posso viver o mundo de fora, eu posso intensamente mais olhar para dentro, olhar para a minha alma, olhar para aquilo que eu sou, porque é minha família, mas eu acho que nem todo mundo hoje está podendo aproveitar essa oportunidade. Essa é uma grande questão que surge nos sonhos também, né? Em muitos momentos, quando as pessoas, os sonhadores, nos próprios sonhos, são atravessados por essas situações inéditas, elas acordam. Ou seja, elas não conseguem, de forma imaginativa, se sustentar. Olha que legal. Dentro de um plano, né, que é muito diferente daquele do qual elas estão acostumadas, né? Então, assim, é muito importante a gente, nesse momento, trazer a questão da introspecção, como você estava colocando, da interioridade, principalmente, é muito importante a gente refletir sobre o nosso universo imaginativo. Porque é como se a gente não tivesse, né, boa parte das pessoas não tivesse não conseguisse se imaginar, né, ou flexibilizar a própria imaginação diante desse atravessamento. Elas não conseguem se imaginar, né?
É verdade. Olha, eu me lembro muito eu até citei isso há pouco tempo, de um conto do Machado de Assis chamado Espelho, não sei se você conhece, que é um alferes do Rio de Janeiro, século XIX, que só se reconhece como pessoa com a farda. Quando ele se olha no espelho sem a farda, ele não se vê no espelho. Então, é um exemplo claro disso, que acontece Perfeito. agora, mas acontece em outras épocas também, né? Então, Perfeito. E quando a... sem, Oh, não, pode falar. Só perfeito. E complementar sem, a farda, só complementar a farda, no caso do alferes, ele não consegue se ver sem a farda. Isso. Agora, a gente está exercendo essa nova vestimenta, que é usar uma máscara. Então, também é um se esconder. O outro não conseguia se ver, e agora a gente está usando essa máscara no sentido tangível e simbólico, né? e quem somos nós sem a farda, né? Eu acho que a grande pergunta aí você trouxe essa questão, quem somos nós sem a farda? Porque, de repente, a farda está suspensa. Está suspensa. E as pessoas não estão... Isso. E para muitas pessoas, trazendo um pouco para o nosso mundo aqui, certos atos de consumo, visitas a shopping, compras de produtos, de marcas, etc., são fardas também, né? Sim. Enquanto a gente, às vezes, cria situações em que o consumo de certas marcas é quase algo que nos veste, né? Que dá uma vida social para nós nos identificarmos, que é uma coisa delicada, né? Mas não quero te interromper mais. Vai lá. Não, acho que a gente podia, Imagina. só para caminhar, eu perguntei os símbolos que estão ali em torno desse primeiro eixo, que era o das impossibilidades. A gente podia entender o do apocalipse também, quer dizer, porque a impossibilidade a gente entendeu aí para você que é tudo que claro. rompe, que desconecta, em que eu perco a minha identidade. Eu deixo de saber perfeito. quem eu sou. As pessoas vão perdendo a familiaridade com si mesmas, né? Isso, que foi o tema em relação ao Apocalipse, surgem muitas imagens, né, de um mundo inabitável, ou seja, surgem muitas imagens de violência, surge o famoso Mad Max. As pessoas estão se vendo no famoso Mad Max, né, naquela famosa... Eu sou a lenda, lembra disso? Também é isso, né? Exatamente. O mundo está um caos, o mundo lá fora ele é violento, né? E muito disso por conta desse atravessamento coronavírus, né? Eu acho que esse atravessamento se tornou uma imagem de invasão para a alma das pessoas, né? Então, imagens de repente, caças invadindo e eclodindo, imagens relacionadas ao terrorismo, né? São pessoas sendo roubadas, né? Perdendo o carro, perdendo o celular, sendo assaltadas. De novo, essa perda de controle, né? Essa invasão. Ondas gigantes invadindo. Hoje eu faço um curso, acho que eu comentei, né? Que chama Jung Corpo no SEDES. E hoje a gente estava discutindo um pouco isso, que também esse território aqui do apocalipse é um pouco a gente se dar conta das impotências, da limitação do ego, assim, quer dizer, que a gente não controla tudo. Perfeito. Que novamente está muito enraizado na nossa perspectiva cultural. Né? É a nossa cultura reagindo, né? A esse atravessamento. E aí a grande questão, o porquê da imaginação. Porque se a gente muda o nosso modo imaginativo de perceber a nossa realidade se modifica também. Então é aquela frase muito clichê, né? Quando eu mudo, o mundo muda comigo, né? Que tem uma grande verdade por trás disso. Ou seja, é muito também desses atravessamentos, né? Quase como se o Covid ele fosse uma grande espada vindo rasgar a nossa identidade. Só que é assim também muito por conta do nosso posicionamento imaginativo em relação a ele. Tá bom. Quer puxar o terceiro? Indo para o terceiro, essa história da solidariedade, da comunhão universal, me lembra um pouco até a Era de Aquários. Você lembra das músicas da Era de Aquários, que era assim... This is the dawning of the age of Aquarius. Como é que é? Solidariedade,
fraternidade, etc. Empatia, né? Empatia, tal. Isso seria um novo mundo, a era de Aquários, né? E isso a gente vê muito, assim você falou, em materiais, em veículos de comunicação, como se fosse uma grande novidade que nós estamos começando a assistir. Se vai permanecer ou não, não sabemos, que é. Mas ela também é um eixo de É possibilidades. um eixo de possibilidades. Aliás, o que nós estamos fazendo nesse live o nome do live é Covid-19, oportunidades de se reimaginar. Se reimaginar. Então, eu acho que essa é uma possibilidade que está contida em nós, mas que nós temos praticado, parece que muito pouco, né, Rafael? Sim. O terceiro eixo seu aqui. O terceiro eixo, eu vejo ele como uma grande abertura para as questões fundamentais da vida e que são completamente descartáveis no nosso modo de ser no mundo hoje, né? Então, são condições ontológicas, é uma abertura essencial para as coisas que são a priori a tudo, né? A fraternidade, nós somos seres que sem a fraternidade nós não sobrevivemos, né? Quando a gente nasce, se não tem alguém para cuidar da gente, se não tem alguém para acolher a gente, se não tem... É a única espécie, né? É a única espécie que você precisa ser, vamos dizer, acolhido, abraçado, amparado quando nasce. Exatamente. E a questão da fraternidade, a questão da comunhão, ela aponta muito nesse sentido, né? O quanto a gente se distanciou de aspectos que são fundamentais para a nossa existência, né? Que é o amor, que é a fraternidade, que é a comunhão. Então, acho que são temas que surgem também e são símbolos, né? Onde, em muitos sonhos, você vê pessoas salvando crianças, ou seja, tentando salvar o amanhã também, né? E tentando salvar o princípio da vida. A criança é um grande símbolo para o amanhã e para a vida, né? Uhum. Então, eu acho que esse terceiro eixo tem muito a ver com essas questões ontológicas, essenciais, né? De fato, há uma subutilização planetária, assim, dessa nossa possibilidade de ser fraterno, de comungar com os outros, de levar ao pé da letra a palavra companheiro, porque companheiros comem o pão juntos, né? E assim por diante. O Nelson Rodrigues dizia uma frase, como aquelas frases fantásticas dele, que o mineiro só é solidário no câncer, né? Uhum. Quer dizer, ele pode estender para outras áreas da vida também, mas parece que o que o jornal, assim você falou dos jornais, se interessa os jornais, veículos de comunicação, é porque nós estamos assombrados com essa efusão, essa emergência de tanta solidariedade, gente ajudando gente, o vizinho que você não conhecia está te ajudando, a minha irmã que é velha também, né? Velha, coitada? É mais velha, do meio da minha idade, um pouco, 2 anos mais moça. Eu sou velho, eu estou no grupo de risco, lógico, né? E assim por diante. De repente aparecem pessoas para ajudar a levar fruta, etc. e tal. Sim. Cuidar dela, parece que a comunhão também tem essa coisa fraternal e maternal, né? Perfeito. E o quanto a gente, né, se distanciou disso, e nesse sentido o Covid está sendo um belo catalisador. Isso. E se a gente olhar os sonhos, né, como o espaço, vamos dizer, de possibilidades, o espaço, vamos dizer, o inconsciente também como um lugar das possibilidades, acho que isso emerge como assim, nós temos essa possibilidade dentro de nós, que às vezes ela fica adormecida. É, né? Como em computador, você tem um programa, às vezes, que está lá instalado, mas não está inicializado. As circunstâncias do momento te obrigam a inicializar aquele programa, né? E indo para o nosso lado, mais uma vez, quantas e quantas, milhares de marcas até hoje usaram um pouco essa vocação de ser maternal, de te atender bem, de ser afetiva, porque sabe que faltam momentos iguais a esse da nossa vida. Se uma pessoa não faz isso por mim, uma marca faz. Agora, também só ligando, acho que esse terceiro eixo, ele também se encosta nos trabalhos que a gente faz quando a gente fala em propósito de marca. Porque quando a gente fala propósito, a gente sempre usa uma frase do Aristóteles, né? Que é aonde seus talentos se cruzam com as necessidades do mundo, aí está o seu propósito. Então, quando a gente fala neste momento,
Parece que a verdade. gente está olhando para necessidades do mundo, né? Nós estamos buscando, talvez, inclusive marcas que trazem um sentido de propósito. E o mundo pode ser Perfeito. o meu vizinho, pode ser meu colega de futebol, pode ser o amigo de classe que não sabe matemática que eu vou ensinar, etc, etc, etc. Né? Então, a questão é, Rafael, nós vamos pensar o seguinte, Aí eu quero saber dos animais. quanto disso vai sobrar, né? Não, Nesse antes ele sentido, vai falar sobre não é nesse sentido. Estou falando o seguinte, a solidariedade, a fraternidade que hoje estão espalhadas por aí, vai ficar. A gente vai poder contar com essa dose maravilhosa de afeto no futuro, depois da fase em que o pandemônio, não, pandemia, né? Pandemia, Foi embora. pandemia. Eu acho assim, Jaime, que tudo depende do nosso posicionamento hoje, né? Estão abertas, ninguém tem certeza. Eu acho que é assim, a gente está diante das incertezas, É, né? E diante dessas incertezas, diante do que o inconsciente está trazendo, diante das imagens, diante disso tudo que está sendo mobilizado na gente, o que mais vai contar agora é o nosso posicionamento hoje, porque ele que vai ajudar a gente a desenvolver e construir, né, a nossa realidade amanhã. Uhum. Então, se a gente começa a atentar a todas essas questões, né, que vocês estão colocando, que a gente está se preocupando em conversar aqui, eu acho que existe sim possibilidade da gente ter um futuro um pouco mais otimista, mas tudo depende de hoje, né? Não dá para a gente esperar o que vai acontecer amanhã, né? A gente tem que se tornar melhor hoje, né? A é. gente tem que se preocupar com E, isso hoje. e como você falou, nós estamos cheios de dúvidas, ninguém sabe exatamente quando nós vamos voltar a operar normalmente da sociedade, quando é o pico da curva, todas essas coisas. O cara falou o seguinte, olha, quem diz Bem informado? que diz que sabe o que vai acontecer porque está muito mal informado. No fundo é isso, né? É. E o Exatamente. quarto eixo, você tinha Ah, falado? não, eu quero saber quem são os animais, os guias da alma aí que surgem nos sonhos, que é o quarto eixo que você identificou. São muitos animais que têm surgido, né? E o interessante é a função que eles assumem de guiar a alma, né? E se a gente pensa assim, não para o tema dos animais é um tema muito amplo, né? E de uma complexidade muito grande. Todos esses temas são, né? A gente está dando uma pinceladinha neles, mas assim de uma forma bem ampla. A questão dos animais, os animais representam o aspecto da nossa natureza, né? Representam a nossa natureza e muitas vezes os aspectos renegados da nossa natureza. Então, assim, se começam a surgir muitos animais como guias, o quanto, eu acho que surge mais uma pergunta, né, do que uma resposta. O quanto da nossa natureza a gente tem também incorporado e trazido para essa discussão. E o quanto dessa natureza a gente excluiu, né? Eu acho que os animais, de uma forma geral, eles acabam pincelando tudo isso, porque a fraternidade também é parte da nossa natureza, que a gente, de repente, deixou de lado. Eu só interrompendo um minutinho, agora quando você falou isso, eu estava pensando exatamente isso. É como se esses quatro eixos também, eles se dividissem em dois grupos, né? Quando eu penso na comunhão, fraternidade e nos guias aí da alma, os animais, é como se eles trouxessem esses caminhos da possibilidade, do potencial, da abertura Verdade. de renovação, de renascimento e tudo isso que está em nós. Uhum. E quando eu penso nos outros dois eixos da impossibilidade do apocalipse, eu tenho a impressão que são os eixos mais que nos travam, né? Que nos aprisionam, enquanto os outros nos libertam. É interessante, Perfeito. se a gente for pensar, de novo, a Mas, polaridade e o equilíbrio. Mas é interessante, e eu acho que isso é parte do teu trabalho, não sei, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, os dois primeiros eixos, quais que são a condição de existência dos outros dois? Quer dizer, é porque há impossibilidade Sim. e há cenas de apocalipse que isso aflora, faz aflorar em nós essa abundância de solidariedade, né, de fraternidade e a necessidade de guias que nos levem para frente. Né? Não sei, estou chutando por você. Aí, desculpa. Perfeito. Assim, né, Jaime, uma coisa que eu acho muito interessante, né? A dimensão humana, ela abarca todos esses eixos, né, de forma geral. Agora,
a gente não está muito acostumado a pensar no ser humano como um ser paradoxal, quando a coisa que a gente mais é paradoxal, né? Sim. E é muito interessante quando como surgem os opostos, né, e as polaridades juntas, e todas se conversando e se interrelacionando, porque assim, todas elas são muito representativas da condição humana. A gente custa entender, né? E até em termos de consumo, mas como pessoas, como indivíduos, que esses dois lados moram dentro de nós, né? Você tem uma tendência, de novo, nessa fase, das vezes botar só luz naquilo que interessa, né? Só luz naqueles temas que a gente quer ver. Mas todos moram dentro de nós, enquanto Perfeito. possibilidade. E eu acho que a riqueza nossa é essa. E se a gente traz para a área de negócios, enfim, para a gente fazer a ponte, eu sinto muito isso, que enquanto a gente não entender pessoas, achando que elas são monotemáticas, que elas são branco e preto, que elas só têm um jeito, nós não estamos entendendo de ninguém, né? Eu acho que Perfeito. entender pessoas é compreender esse caleidoscópio aí, ou essas... Tem gente que ainda acha que isso que nós estamos discutindo, coisas como essa que nós fazemos no dia a dia, sem a habilidade e experiência acadêmica que você tem, é poesia, isso é bobagem, etc. Né? Mas a gente vê, por outro lado, quantas empresas e marcas batem cabeça exatamente porque elas não entenderam o que a pessoa sente. Elas acreditaram apenas no que a pessoa diz. E a gente vive repetindo essa frase que o consumidor diz o que pensa, mas faz o que sente, né? Então, uma contribuição como a sua, né? Ou da área de que você vem, para nós é maravilhosa, vale ouro, né? E até pegando uma outra frase, já que o Jaime falou essa, a gente gosta muito de dizer, né, que só constrói marca forte ou só cria vínculos relevantes mesmo com as pessoas, consumidores e etc. Se você entende de pessoas. Acho que quando a gente pensou nessa live, era muito isso. Quer dizer, pô, vamos trazer o Rafael, porque você tem um monte de live aí falando de marca, falando de branding, mas pouca gente falando de alma das pessoas. Pouca gente falando de sentimento, de coisas incontroláveis ou de inconsciente, de sonho. E olha, as marcas mais poderosas, as peças de comunicação mais bem-sucedidas da história são fruto de pessoas que tiveram essa sensibilidade que você tem. Talvez elas não tenham a condução acadêmica, mas tem essa sensibilidade que você tem de captar a essência desse sentimento humano que nos move, né? E que é a forma melhor de respeitar a inteligência do consumidor, né? E aí, eu acho que assim, olha, gente... Aliás, só um detalhe, eu ia falar uma coisa, esqueci, só mais isso aqui, desculpa. Eu cada vez estou mais crítico em relação a duas palavras do nosso linguajar, consumidor e mercado. Eu gostaria de trocar consumidor por pessoa e mercado por sociedade. Eu sei que é uma luta em glória minha, porque isso é parte do nosso jargão, mas isso esconde um pedaço só do que nós somos, ou revela um pedaço, quando nós somos uma coisa maior do que consumidor e mercado é um pedaço do que é a sociedade, né? Queria até ver se quem está nos acompanhando, se alguém tem alguma pergunta, e até pedir para as pessoas depois. Essa live vai ficar disponível, como vocês sabem, por 24 horas aí. Então, conta para outras pessoas. Queríamos abrir esse canal mesmo do Jaime, do Rafa, meu, para esse diálogo, além desses minutos que a gente está aqui com essas pessoas, porque eu acho que é um assunto muito rico, né? Eu acho que, muito. Assim, acho que se eu sonhar hoje, Rafa, eu vou acordar pensando assim, que eixo que está o meu sonho? Eu acho que as pessoas, talvez, que estejam ouvindo, talvez estejam pensando, mas eu tô... Não, eu já sonhei nas últimas semanas coisas, eu não quis falar porque é pessoal, mas que estão em dois, pelo menos, desses eixos. Fala o eixo. Os dois primeiros. O da impossibilidade de eu não achar o caminho de saída num lugar que eu estava fazendo uma visita e fiquei desesperado, né? E de uma sensação onde eu cheguei em casa, não existia casa, estava tudo derrubado. Então, eu estou nessa também. Manda o sonho para o Rafael. Pode ficar com o meu sonho. Manda anônimo. Maravilha. Se puderem mandar, eu agradeço. Ô, Rafa, você viu que eu te mandei essa semana, que aquela revista Wired, que é uma revista americana, mega ligada em tecnologia. Olha como esses mundos estão conectados, né?
É uma revista americana, super de tecnologia, e abriu, né, no Twitter um espaço para as pessoas compartilharem sonhos. E eu fui ler algumas coisas, as pessoas compartilham trechinhos dos sonhos, mas o quanto também, né? No fundo é isso, polaridade. A gente não vive só de high-tech, a gente vive desse high-touch, dessas coisas que estão dentro da gente. Perfeito. Tá bom. Olha, Rafa, queríamos muito agradecer. Você aceitou nosso convite, né? Nossa, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de vir, de colocar. Esse projeto ele está andando, ele ainda está em expansão, né? E em breve a gente tem várias novidades. A gente vai lançar, a gente tem algumas análises, algumas compreensões, prefiro até a palavra compreensões, do que análises que vão subir para o site. E já tudo isso vai ser... Rafa, qual que é o site? Fala. www.vocacionar.com. Vocacionar.com. E vamos já, fica combinado publicamente, a gente depois pensar também, puxa, como a gente Novas pode... formas de se conectar. Isso. A Rê está falando aqui, vai ser publicado no próprio site. Inclusive, deixa eu mandar um beijo para ela. Foi minha chefe aí na Troeno. Hoje ela me mandou uma mensagem. Ah, que legal, o Rafael tá aí. Eu falei, o Rafael está. O Eduardo Araújo mandou, oi, Jaime, oi, Cissa. O Edu também trabalha com a gente. Então, eu estou vendo aqui, oi, tem ali as pessoas. Então, obrigada a todo mundo que está ali. Eu não vi o da Rê, ó. Ela deve ter visto. Ela tinha falado comigo por mensagem. Ela comentou. Por aqui. Rafa, avisa se isso vai ser publicado, onde procurar. Isso vai ser publicado no próprio site. A gente também está criando uma plataforma, a gente está criando um mural no Insta. Mas quando lançar, a gente vai lançar tudo junto. E vai ser em breve, não vai demorar. Nos próximos dias isso vem para o ar já, com as primeiras análises. A Berenice. Primeiras compreensões. A outra pessoa que... O que ela escreveu? Berenice, é verdade. Os sonhos têm aparecido mais nesse momento e os sonhos nos ajuntam a metabolizar. A Berenice Blanes é professora do SET, tive o privilégio de ter aula com ela durante um ano no curso de Fundamentos de Psicanálise. Ela está ligada aí. Obrigado, Berenice. Embora esteja com 2 junguianos aqui na plateia, já me defendendo toda a psicanálise aqui, né? A gente só na simbologia, só no... Tudo bem. Mas tem elogios aqui, ó. A Paty também, com quem você conhece, também elogiando muito o teu trabalho. A Berenice faz outro comentário: modernidade se perde autoridade simbólica e religiosa, né? Como se ela passasse. E aí a Paty também fala da máscara social, porque é um tema que a gente, enfim, a gente curioso, a gente também está buscando essas coisas. Queria muito agradecer todo mundo que está aqui. Obrigado. Maravilha. Enfim, o Alan também colocou. Eu vou mandar aqui. Hoje, com esse tempo de quarentena, nos colocou em contato com o nosso eu interior, sem os estímulos do mundo exterior. O Jaime tem aproveitado muito esse tempo, viu, Alan? Obrigada. O Jaime tem aproveitado muito esse tempo para rememorar e escrever histórias. Eu estou com meus irmãos e meus primos recuperando histórias arcaicas da minha família e parece que a memória é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina, parece que vai ficando mais forte, mais coisas você recupera, viu? Então estamos encavando coisas, como se dizia, do arco da velha lá atrás. Tem sido ótimo. Olha lá, você pensa que é só psicanalista, o Betinho, tenista, durante muitos anos... Nossa, Jaime e eu, a gente patrocinou um torneio de tênis e o Betinho ganhou, acho que 2 anos. E ele está contando que essa semana ligou uma moça no prédio dele querendo saber se tinha idoso em casa, porque ela estava oferecendo ajuda. Quer dizer, as pessoas estão ativamente oferecendo ajuda, que tem a ver com aquele outro, daquele outro eixo que nós estamos falando, né? O José Ricardo, ele coloca que a gente não tinha noção do tamanho da nossa fragilidade. Meu primo?
Por falar no tenista, no Betinho, ele falou que ele sonhou que ele estava jogando por 3 noites consecutivas. Apocalíptico isso. Perdeu o controle. Depende do resultado do jogo. Enfim, Fernanda Furmankiewski aqui. Obrigada, viu, gente? Olha lá. Ficará gravado até uma tá falando. Sim, ele vai estar gravado desde o começo por 24 horas. E agradecemos todas as palminhas aqui. O Rafa colocou o endereço também nos comentários. E a Sofia, que está nos ouvindo lá de Pittsburgh, falou que adorou as metáforas das nossas conversas, porque a gente trabalha com uma técnica que chama ZMAT, que é com base em metáforas para acessar um pouco esses conteúdos não racionais. Então, óbvio que ela, lá de Pittsburgh, dos Estados Unidos, gostando das metáforas que o Rafa trouxe, né, que a gente está falando. Então, eu só espero que o dia que que a máscara cair, vamos dizer assim, acabar o pandemônio ou pandemia, né, que a gente continue tendo esse cuidado com um mergulho na alma, com essa troca de aprofundamentos muito rico, de parar para pensar, de esquecer um pouco a farda do lado a farda que você usa na rua, para poder fazer momentos de reflexão como essa. Apesar da dificuldade de tudo que nós estamos vivendo, não dá para deixar de lado que é um ganho nisso, né? Ele está ganhando algumas coisas. o Rafa, o Betinho do tênis falou, será que dá para o Rafael analisar o meu sonho? Porque eu sonhei que eu estava jogando tênis 3 noites consecutivas. É o eixo 2. Ou não, desculpa, é o eixo 1. Mas é um pouco esse descontrole, né, Rafa? Essa coisa que... Sim. Tá bom. Legal, gente. Olha, obrigada de novo. Tá bom, obrigada, muito Rafa, obrigado. Todo mundo que está aqui nessa sexta-feira. Rafa, preciosa a tua contribuição mesmo, né? E esperamos que o teu projeto evolua e a gente possa participar dele mais à frente de alguma forma. E agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando nesse lindo fim de tarde, como tem sido vários outros fins de tarde aqui em São Paulo. Tá né? bonito. Ó. Quer mostrar o som? Não, todo mundo já conhece esse sol. É um sol bonito lá eu fora. só tenho uma dúvida, falando de luz e sombra, que esse sol tem estado muito bonito assim no fim de tarde, porque eu andei lendo sobre isso, porque certas partículas de poluição estão em suspensão no ar e mudam o índice de refração do ar. Não, então, agora, eu falei que ele era sociólogo, mas é engenheiro. Eu não saberia nem falar isso. É lindo, mas tem um efeito trágico por trás disso, mas de qualquer forma, ficar Jaime, bonito. a polaridade. É a polaridade. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, Rafa. Maravilha, obrigado. Obrigado, viu? Valeu, Rafa. Obrigadão, viu? Tchau. Obrigado. Valeu, pessoal.